Salve pessoas, tudo bem com vocês? Cara, começando mais um vídeo aqui no canal Tom Motivacional, sejam todos muito bem-vindos. Pessoas, hoje eu tenho que tomar uma decisão muito difícil para mim, muito difícil mesmo, não é pouco não, é muito, mas muito difícil mesmo. E vamos ver o que é que sai, né? Decidi falar sobre decisões difíceis que muitas vezes a gente tem que tomar. Então vamos ver o que é que sai. Você já sabe, para quem está chegando agora no canal Tom Motivacional, escolho temas aleatórios e faço o vídeo à base do improviso, baseado no que eu já passei, histórias de vida, tudo que eu já passei, né? Apesar da pouca idade, tem muita coisa aí para agregar para você que está me acompanhando, tá bom? Bom, pessoas, decisões difíceis. Muitas das vezes a gente deixa de tomar decisões que são necessárias, né? Atitudes que são necessárias para a gente, por conta justamente de ser difícil aceitar as consequências, o lado negativo, porque tudo tem um lado negativo e positivo, que eu já falei aqui no canal, né? É necessário muitas das vezes a gente tomar decisões, porque a gente tem que mirar coisas boas, coisas melhores, e eu acredito que é isso o segredo, a gente tem que olhar mais o lado positivo. Não que a gente tem que descartar o lado negativo, obviamente, a gente tem que olhar todos os dois, só que a gente tem que olhar principalmente a questão positiva. Mesmo que tenha mais desvantagens, mais consequências negativas do que propriamente positivas, ainda assim, se tiver algo positivo que você vê que realmente vai lhe ajudar, que vai mudar a sua vida para melhor, é válido você tomar, entendeu? Às vezes a gente pensa, caramba, velho, eu tenho que tomar essa atitude, essa decisão, mas eu tenho medo do que pode acontecer, do que vai acontecer, tenho medo de sofrer, tenho medo de passar por essa turbulência. Só que sempre depois né? Sempre depois da tempestade o sol vem, né? Vem o sol. Então a gente tem que realmente passar por cima dessas coisas. A gente tem que entender que mesmo que seja doloroso, mesmo que seja desvantajoso, né? Se é que essa palavra existe, né? Que seja muito desvantagem tomar essa atitude que você tem em mente, mesmo que tudo esteja conspirando contra. Se você vê que tem uma mínima brecha positiva, tome essa atitude. Às vezes a gente tem que perder o medo dessas coisas, de certas coisas, para a gente conseguir evoluir. A vida é isso, cara, infelizmente. Infelizmente a vida requer sacrifícios pra gente. Eu vou até sentar aqui, deixa eu procurar uma coisa aqui pra sentar que tenha uma boa iluminação. Cara, a gente tem que pensar, pessoas, a gente tem que pensar em tudo. Todo lado positivo, todo lado negativo. E muitas das vezes a gente perde oportunidades de emprego por causa disso, né? A gente vê muito isso em questões de emprego. Eu não vou pegar porque eu não sou capaz de fazer isso. Vou sofrer muito na fase de adaptação. Quantas vezes você já pensou isso, né? Em um trabalho, eu na locução, já citei exemplos assim em assuntos como esse. Eu na locução, jamais, cara, que eu pensei que eu ia fazer isso que eu tô fazendo, cara. Jamais, jamais. Olha só, hoje eu tô vindo aqui, ó. Eu costumo mostrar sempre, né? Ó, a caixa de verdura, a caixa de som lá em cima, tem um tripé, tem aqui ó, o microfone, tudo, cara. O microfone tá tudo aqui. Isso para a maioria das pessoas é muito complicado. E eu não vou mentir, gente, realmente é muito complicado. Você tem que ter um bom preparo, você tem que ter uma boa condição física também, enfim, para fazer locução, por incrível que pareça, né? Só que na minha cabeça eu nunca ia conseguir fazer. E hoje eu sou um bom locutor, considerado um bom locutor aqui em Campina Grande, né? Já fiz em Ingá, já fiz em Lagoa Seca, fui eleito o melhor locutor do Nordeste pelo Grupo Boticário, entendeu? E coisas porque eu tomei uma atitude que eu pensei muito. Eu poderia estar se eu não tivesse como locutor, poderia estar trabalhando de carteira assinada como um promotor, né? E veio essas duas oportunidades de escolher a locução, né? Poderia ter ido como promotor, porque eu já tinha experiência de supermercado, e iria ganhar o salário lá, um salário mínimo, mais fora os benefícios, as bonificações, bônus, enfim. Estaria acomodado, só que resolvi apostar nisso, cara, porque eu sei que nada é por acaso. Senti no meu coração que era para eu ir, e fui, e tô aí até hoje. Não me vejo o resto da vida como locutor, mas enfim,
eu arrisquei, eu sabia que eu ia passar, eu ia sofrer na fase de adaptação, e sofri de fato, né? Já fui humilhado, né, por pessoas de diversas classes sociais e tal, já fui menosprezado. Eu pausei, pessoas, porque chegou um rapaz aqui com uma criança. Chegou um rapaz aqui e atrapalhou meu raciocínio, porque aqui eu não esperava chegar, gente. Realmente não espera, aqui é muito escondido. O vídeo vai sem cortes, tá? Eu acabei perdendo meu raciocínio aqui. Mas enfim, eu não tive medo de arriscar. Quer dizer, eu tive medo de arriscar, mas eu arrisquei. É necessário a gente passar por essas turbulências. Ah, aliás, eu tomei aqui o pensamento. Fui humilhado, disseram que não era pra fazer isso, que eu não nasci pra isso, que eu não tinha talento, enfim. Mas eu consegui, velho, e tô aí até hoje. Passei por cima de muita coisa e tô aí até hoje, porque eu não tive medo de arriscar, entendeu? Então, a gente vê isso também em relacionamentos, né? A gente vê isso em relacionamentos, pessoas que estão sofrendo por um lado, às vezes até pelos dois lados, né? E eles têm medo, né, do término, porque tem medo de sofrer, tem medo do que as pessoas vão pensar, a sociedade vai pensar, enfim. É necessário, cara, muitas vezes é necessário para poder a gente progredir na vida, a gente conseguir evoluir de fato. A gente tem que abrir mão dessas coisas, de muitas coisas. Eu citei esses dois exemplos, que é o mais comum que a gente vê aí, né? Outro exemplo, olha outro exemplo que eu tive. A minha primeira academia, vou até levantar aqui. A minha primeira academia, eu treinava numa comunidade lá perto da minha casa, uma comunidade. E eu estava sofrendo bastante pela questão da inveja. Tinha gente querendo me prejudicar demais lá. Não eram todas as pessoas, a maioria obviamente eram todos meus amigos, mas tinha tipo 2 ou 3 pessoas que estavam fazendo tudo acabar comigo, porque estavam vendo que eu estava evoluindo, estavam vendo que eu estava melhorando, eu estava trabalhando, eu estava, enfim, evoluindo profissionalmente, que eu era professor da academia, enfim, por conta dessas coisas, eu acabei pegando um desgosto muito grande. Eu fiquei no impasse se eu ia sair ou não, fiquei mais ou menos no impasse por, deixa eu ver aqui, acho que mais ou menos um ano mais ou menos de impasse, pô, tudo para sair, só que eu fiquei com medo de quê? Das pessoas falarem mal de mim, que eu ainda estava nessa fase preocupado com as opiniões alheias e tal. Tive medo de deixar os meus amigos que lá ficaram, né? Fiquei com saudade, medo da saudade que eu senti. Mas eu fui, e foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Então assim, eu tava treinando a coisa que eu mais amo na minha vida, só que eu tava indo e eu tava ficando triste. Porque eu chegava e ficava vendo alguém cochichando, alguém falando assim, inventando uma coisa ou outra, ficar olhando de rabo de olho e tal, e me deixava triste. Infelizmente, cara. E tive a atitude de sair, e olha só, eu ganhei, só de ter saído, de ter começado a treinar em outra academia, foram 5 quilos que eu ganhei, cara, em 15 dias, vocês acreditam? Juro por Deus, 5 quilos em 15 dias, porque eu comia, eu treinava, só que eu tava tão triste que acabei meio que eu não tava treinando na pegada, não tava evoluindo, porque eu tava muito triste. Às vezes eu chegava já ficava contando o momento de ir embora, e isso é uma coisa que eu sempre tive medo de acontecer na parte da musculação, de eu querer treinar rápido, enfim. Mas eu arrisquei e melhorei, cara. Eu tô na Abdala Clube até hoje, não sei se eu vou ficar até o resto da minha vida, não sei. Às vezes é necessário também a gente evoluir, entendeu? Para novos públicos, enfim. Tudo é necessário, gente. A gente tem medo de arriscar por conta dessas coisas. Decisões difíceis são necessárias também, tá bom? Infelizmente. Então, saiu até um vídeo bacana, né? Saiu até um vídeo bacana. Tinha mais coisa pra falar, mas já tá chegando em 9 minutos. Eu queria que fosse só 8. Enfim, pessoas, ó. Bora agir, comprar a fralda do garotão e vamos embora evoluir, como sempre, né? Mais pessoas, ó. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!